Olá, estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 3, quero lembrar que o PET 3 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é a professora Rose Melo, da área de linguagens. Nesta aula, vamos retomar os temas gênero textual, charge e cartoon, que foram necessários para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 2. Não é isso, professora Rose? Isso, Dani. Olá, estudante. Então, vamos para mais uma aula? Então, como a Dani disse, essa semana é uma semana diferente, né? É uma semana onde nós preparamos aulas diferentes para vocês. Então, a aula de hoje, eu selecionei algumas atividades do seu PET, atividades que com certeza você já resolveu todas, né? Então, hoje é o momento de verificar se você acertou e de tirar algumas dúvidas, né? Daquelas atividades que ainda você tem dúvidas. Então, a primeira atividade que nós vamos ver é uma atividade, a atividade 1 da página 2. E aqui tem uma capa de revista. Então, aí é um gênero textual, capa de revista. Nós tivemos uma aula, lembra? Onde nós trabalhamos a capa de revista que estava falando sobre um eclipse, né? E hoje aqui temos uma capa de revista onde nós temos a publicação da época, né? Onde a publicação principal, onde a reportagem, né, principal chama-se Comer Bem para Viver Melhor. E o que mais nós estamos vendo nessa capa? Vários alimentos, né? Então aqui nós temos a linguagem verbal, que é a linguagem composta por palavras, e a linguagem não verbal, que é composta por imagens, por figuras. E aqui nós temos imagens de quê? De alimentação, porque tá falando em alimentação saudável. Então nós temos o peixe, o azeite, o vinho, legumes e verduras, né? Então vamos lá. Prestou atenção na capa? Vamos às perguntas. Qual é o nome da publicação cuja capa foi apresentada? Então, qual é o nome dessa publicação? Qual é o nome dessa revista? Ela se chama Época, né? Época é o nome da revista. Então, que público, letra B, que público costuma ler essa revista? Então, olha só, sempre que o autor está escrevendo um texto, ele está pensando no leitor. Para quem eu estou escrevendo? Né? Quem gosta de ler essa revista? Eu estou pensando em quem na hora de escrever. Então, que público costuma ler essa revista? O público que costuma ler a revista Época é um público que está interessado em notícias do Brasil, ele está preocupado em saúde, até na economia, né, na política. Mas nesta revista, se você perguntar, professora, quem vai gostar de comprar e de ler essa revista? É aquela pessoa que está preocupado com uma boa alimentação, né? Por quê? Por causa do título, Comer Bem para Viver Melhor. Olha só, chamando a atenção do que foi falado lá na nossa aula da capa de revista. Olha as letras, ele usou cores, né? Letras maiores, olha, o comer tá com tamanho de fonte, diminuiu, mas ele brincou com as cores. Isso para quê? Para chamar a atenção do leitor, tá? Então, a B, ela pode ser lida por adultos interessados em notícias sobre o Brasil, o mundo, política, saúde, a alimentação. Essa revista aqui seria, né, quem vai gostar de ler, quem está mais preocupado com a alimentação. Vamos lá, outra. Na capa, qual imagem se destaca? Eu já até falei, né? Qual que é a imagem que destaca? De frutas, verduras, peixe, vinho, azeite, não é isso? Então, são a imagem que estão ao redor do título principal. Qual é o tema tratado nesta revista? O tema tratado nessa revista é o quê? É alimentação saudável, não é isso? O X, o principal é a alimentação saudável. Só que
coloquei uma resposta aqui mais completa, né? Dentro disso aqui, você pode colocar com suas palavras, não é isso? Então, eu pus, a revista vai trazer como tema central uma boa alimentação. Na reportagem será apresentada uma nova forma de se alimentar, unindo saúde e prazer em comer bem. Além disso, dentro deste tema, serão abordadas as melhores dietas para a prevenção do câncer, do diabetes, prevenção do cérebro, do coração e até salvar o planeta e os efeitos de outros alimentos. Resumindo isso tudo, o tema principal é uma alimentação saudável. Eu vou voltar aqui só para mostrar para vocês aqui, porque vai pedir adiante, tá? Então, nós temos aqui, olha só, o título principal, Comer Bem para Viver Melhor. Qual é o título? Auxiliar. O título secundário é um novo guia da alimentação que une a saúde ao prazer. Ok? Então, vamos lá. A letra E é observe o título auxiliar. Acabei de ler para você. Da reportagem principal e responda aos demais itens. Em que tempo e em que pessoa foi empregado o verbo? Olha aí no seu PET e lá tem qual que é o verbo? Une, né? Então, aqui está perguntando em qual tempo e pessoa. Ele está na terceira pessoa do presente do indicativo. Olha só, se fosse comer, ele está no infinitivo, mas comer é o título principal. O que vem abaixo do título principal é o título auxiliar. Entendeu? As mensagens verbais e não verbais se complementam? Sim, porque a mensagem verbal é comer bem. E o que colocou em volta, né? Vários alimentos complementando, né? Então, a linguagem verbal e não verbal, sim, elas se complementam. Eu também coloquei uma resposta mais completa para vocês, tá? Mas claro que você não precisa de copiar igualzinho a minha, né? Eu pus sim, as imagens que circundam, né? Que estão em volta, os dizeres da manchete, complementam a mensagem verbal, uma vez que auxilia a compreensão rápida dos tipos de alimentos saudáveis e próprios para uma alimentação saudável e prazerosa. A beleza dos alimentos e a posição deles ao redor dos argumentos também ajudam a entender a importância desse tipo de alimentação. Porque é como eu expliquei, colocou o título e em volta colocou os alimentos saudáveis, né? Bem coloridos, para quê? Para chamar a atenção do leitor. Que recurso argumentativo é usado nessa capa? Eu também já falei quando eu vi a capa para você, né? Ele usou cores, tamanhos de fontes, né? Tá uma capa bem colorida, bem bonita. E aí, Dani, você lê para nós essa resposta que eu coloquei aqui, Dani? Só para mudar de voz. Os vários tamanhos das fontes, as cores utilizadas em consonância com as imagens dos alimentos coloridos, bonitos, formando uma borda. A promessa, nas linhas finas, de uma dieta que auxiliará na prevenção do câncer e de órgãos vitais, como o cérebro e o coração. São recursos argumentativos empregados para atrair os leitores. Isso, então eu coloquei também aqui mais completo, né? Você pode colocar com suas palavras. Então tudo isso aqui é o quê? É um argumento que ele usou para chamar a atenção do leitor. Então, além das cores, além dos alimentos lindos que ele colocou lá, né? Ele tem também a chamada, né, da dieta contra o câncer. Da importância, né, da alimentação saudável, isso, né? Então, o que ele chama atenção é se você tem uma alimentação saudável, você pode prevenir várias doenças. E isso chama a atenção das pessoas, né, Dani? Quando vê, é bom para o câncer, para o cérebro, né? Então, as pessoas gostam. Então, esse foi o argumento que ele usou para levar o leitor a comprar a revista.
Que editora é responsável pela publicação dessa revista? Você pode olhar aí lá no seu pet, que é a editora Globo. Está lá em cima, assim, pequenininho. E você pode olhar também na fonte. Embaixo tem a fonte, está escrito também que é Globo, ok? Editora Globo. Além de reportagem principal, há a chamada para outras duas. Identifique-as e discuta essa técnica utilizada na revista. Olha só, você vai olhar aí na capa, tem a principal, que é aquela grandona, Comer Bem. Lá em cima, na parte superior, tem duas reportagens, que uma fala da poupança, finanças, e a outra da Jonas Brothers, que é a nova geração pré-adolescentes. Então, são mais duas reportagens que estão lá em cima na parte superior, ok? E como que ele chama a atenção? Ao apresentar outras reportagens que há na revista, o editor tem intenção de persuadir leitores, atraindo-os para outros assuntos além daquele exposto na mensagem, né? Porque esses dois assuntos aqui são diferentes da reportagem principal, que vai ser uma reportagem maior falando da alimentação, ok? Vamos lá agora. Agora aqui nós temos uma atividade da página 2, atividade 2 da página 2. Então, nós trabalhamos a charge e o cartoon. Lembra? O que é uma charge? O que é um cartoon? Qual é o objetivo da charge e qual é o objetivo do cartoon? Né? Eles sempre, todos dois, eles têm um objetivo de fazer uma crítica, uma sátira. Mas é aquela crítica... a ironia, não para, às vezes, você dar risada, mas para te levar a refletir, né? Então, aqui nós temos uma atividade que caiu na FUVEST em 2018. Então, olha só, temos dois turistas, né? Por que nós sabemos que são turistas? Olha só, tem uma máquina aqui de pendurada, né? Então, no peito dele, então eles são turistas. E ele fala assim, o GPS não vai resolver nosso problema de localização linguística. Olha só. Aqui, dá para percebermos onde eles estão, Dani? Dá em Paris, né? Por que, Dani, que você acha que eles estão em Paris? Por causa da Torre Eiffel aí, ó. Isso, gente. Então, olha só o contexto, né? Não está escrito, mas isso aqui é a linguagem não verbal, que para fazer uma interpretação, você precisa de prestar atenção, né? Então, a Dani, ela sabe por quê? Porque olha onde eles estão. E eles estão com GPS. E olha o que eles falam. Eles estão com um problema de localização. Mas será que a localização deles aqui é situar onde eles estão? Não. Eles estão com um problema de localização linguística. Por quê? Porque eles não falam o idioma, né? Então, eles estão com esse problema. Então, vamos lá ver... qual é o enunciado e o que vocês precisam de marcar. O efeito de humor presente no cartoon decorre principalmente olha só, o humor do cartoon. Onde está o humor do cartoon? É isso que vocês precisam de marcar. Na semelhança entre a língua de origem e a local, tem isso aí de semelhança entre a língua de origem e a local? De jeito nenhum, né? Falha de comunicação causada pelo uso do aparelho eletrônico? Teve essa falha de comunicação? Também não. Presta atenção que eles estão com GPS e tentando resolver o problema porque eles não entendem nada que eles falam lá, né? É uma localização, é sobre a linguística. Falta de habilidade da personagem em operar o localizador geográfico? Também não, porque eles estão lá mexendo, né? Discrepância entre situar-se geograficamente e dominar o idioma local? É essa. Olha lá, né, Dani? Olha só, incerteza sobre o nome do ponto turístico onde as personagens se encontram? Também não. Por que a Dani acertou falando que é discrepância entre situar geograficamente e dominar o idioma? O que é discrepância? Né? É esse contrário,
geograficamente é onde eles estão, né? Então eles estão em Paris, perto da torre, mas o que eles não sabem é dominar o idioma. Então é essa a discrepância. E para que serve o GPS? O GPS serve para situarmos geograficamente, entenderam? Então é essa a discrepância, ok? Agora nós temos uma tirinha, é a atividade 1 da página 4 do PET. Observe a tirinha abaixo e responda. Professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? Aí a professora, claro que não, Chico. Aí ele fala, ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. Aí nós estamos lá na variação linguística. Olha a variação linguística do Chico Bento. Ele conseguiu comunicar com a professora? Conseguiu, não é isso, Dani? Ele conseguiu comunicar. A professora entendeu o que Chico falou? Entendeu. Ele usou a norma padrão? Não, ele não usou a norma culta padrão. Vamos ver o que se pede? Vamos lá. Sobre os aspectos que envolvem a variação linguística, é correto afirmar que, correto. Por se tratar de uma variante informal, a fala de Chico Bento apresenta as marcas da oralidade típicas do falar caipira? Vamos deixar essa aí por enquanto, né? Tá, eu já falei ali, você já viu, né? Então, é esta aí. Por que é esta aí? Ele falou, o falar do Chico Bento é típico lá da região dele, é da região do falar caipira, é uma variante informal e tem marcas da oralidade, porque a maneira de falar é diferente da maneira de escrever. Então, ele ali tem a variante informal. A fala de Chico Bento não é objeto de preconceito linguístico por parte dos falantes provenientes da área urbana. Olha só, nós estamos querendo ali a correta, né? Então, ela não é objeto de preconceito linguístico, né? Não falou ali, então não está correto. Por se tratar de uma conversa com sua professora, a fala de Chico Bento não cumpre o seu papel comunicativo. Claro que cumpre. Ele conseguiu comunicar. A professora entendeu perfeitamente como ele falou, né? A forma como Chico Bento se expressa traz prejuízos à norma padrão da língua, por isso deve ser evitada? De jeito nenhum, né? Nós não devemos ter o preconceito linguístico, lembra? Então, a nossa língua é rica, tem a variação linguística, o vocabulário é rico, claro que nós temos a linguagem padrão e ela deve ser usada, né? E ficar bem claro, existe o adequado e o não adequado, né? Mas não existe o certo e o errado. Existe o adequado e o inadequado. E não pode ter o preconceito linguístico. Então, aí é a letra A, ok? Então, falar caipira é uma variante bastante conhecida no Brasil, representada pela forma como o personagem Chico Bento se expressa, ok? Aqui eu deixei outras atividades, né, aí do PET, todas estão com as respostas, tá? Atividade 2, aqui tem um fragmento, você corrige, volta, ó, todas estão com as respostas. Atividade 2 da página 2 também, que é um cartoon. Você volta nas suas atividades, releia, vê se ainda ficou alguma dúvida, conversa com o seu professor, corrija todas as atividades que não deu tempo de corrigir nesta aula, ok? E é isso aí. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, que você tenha tirado as suas dúvidas. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula.